Olá, querido amigo, querida amiga, é sempre uma bênção contar com a sua presença do outro lado, nos acompanhando enquanto partilhamos mensagem de salvação. Antes de abrirmos a palavra de Deus, lhe peço para curvar a fronte para uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que venhas colocar, Senhor, as suas palavras em minha boca, para que tudo que eu venha falar seja de acordo à vontade dos seus e que possamos nos sentir edificados no final desta mensagem. Estas bênçãos nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Nesta noite falaremos do tema Verdade sobre a Morte. Sim, é mesmo sobre a morte que nós estaremos falando. A tribo Akan, no Ghana, eles acreditam que quando a pessoa morre, entra numa jornada longa para a eternidade. E por esta razão, com este pensamento que eles têm, quando a pessoa está doente, lhe dão bastante água, de maneira que depois de morrer, ao ir para aquela longa jornada para a eternidade, não venha sentir sede. Na África do Sul, historiadores contam que quando Shaka morreu, com ele foram enterradas algumas mulheres, de maneira que no outro mundo, estas mulheres possam lhe servir como esposa. E noutras culturas, nós percebemos que quando alguém morre, eles colocam sal, alguns colocam carvão, para acreditar na crença de que se esta pessoa foi má enquanto viva, ao colocarem carvão na sua sepultura, é para que o espírito desta pessoa não venha incomodar os vivos e trazer prejuízo para aqueles que estão vivos. E ainda nós temos testemunhado em Angola algumas culturas que quando a pessoa morre, tias e tios, avós, no cemitério, colocam alguns graus nos buracos, outros colocam algumas folhas que eles acreditam que vai fazer algum feito naquela pessoa que morreu. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina a respeito daqueles que estão mortos? Será que entram numa longa jornada para a eternidade? Será que casam-se do outro lado? Será que aqueles graus, aquelas tradições, aqueles rituais têm alguns feitos na vida daquelas pessoas que praticamente já estão mortos? O que a Bíblia ensina? Gênesis capítulo 2, nós podemos começar por ali. Gênesis 2, na criação do homem, o versículo número 7 diz a palavra do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente, resultado do pó e do fôlego de vida. Deus, ao criar o homem, ao tocar o pó da terra, ele desenhou o homem com nariz, mas ainda não respirava. Desenhou o homem com olhos, mas os olhos ainda não visavam. Desenhou o homem com coração, mas o coração ainda não pulsava. Desenhou o homem com membros inferiores e superiores, mas os membros ainda não movimentavam. Desenhou o homem com a boca, mas a boca ainda não falava, até o momento em que Deus soprou no inanimado boneco o fôlego de vida e este inanimado boneco se tornou uma alma vivente. É alma quando esta pessoa ela tem o fôlego de vida e tem o corpo juntos. Assim é alma. O que quer dizer que quando nós vemos no óbito de um familiar alguém a escrever ou com uma camisa cuja escrita diz que a sua alma descansa em paz, esta pessoa ela está transmitindo uma outra mensagem que não é a mensagem bíblica. Porque a mensagem bíblica ela diz que a alma
Eu sou uma alma porque eu tenho o corpo e o fôlego de vida. Mas no momento em que o fôlego sai, eu deixo de ser alma, porque o fôlego voltou para o Senhor e o barro vai para a terra. Eclesiastes, capítulo número 9, assim está certo, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quem morre não sabe de nada. Quem morre está inconsciente. Ao irmos para um cemitério, seja no Benfica, seja no 14, seja no Camama, seja na Funda, seja em qualquer outro lugar, em qualquer outra província, em qualquer outro país, ao irmos para o cemitério, aquele que estamos a levar não sabe de nada, não tem consciência de quantas pessoas estão presentes, ele está no esquecimento. Porque quando ele morre, Eclesiastes 12, o versículo 7, diz claramente que o inverso de Gênesis 2, versículo 7 diz. Eclesiastes 12, 7 diz que e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Aquilo que Gênesis 2, 7 diz, nós encontramos o inverso em Eclesiastes 12, 7. Não é alma vivente, não é alma quando alguém já está morto. Ouvimos muitas das vezes oradores por ali, pregadores por ali, pastores e alguns que se dizem ser profetas, que dizem que eu falei com alguém no mundo do espírito. Isto é mais um ensinamento errôneo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, em nenhuma parte, ela diz que nós devemos nos comunicar com aqueles que estão mortos. E quando isto acontece, não é obra divina. Sim, há referência na Bíblia de um homem, um rei chamado Saul, que foi para consultar e falar com o profeta Samuel. E sim, Samuel, a Bíblia diz que o seu espírito subiu e falou certas verdades para Saul, porque Saul no dia seguinte acabou por morrer. Sim, isto aconteceu e está na Bíblia, mas não se dá o facto de que era o Espírito de Deus agindo naquele momento. Aquilo é necromancia. E Deus não pratica necromancia. Mas, pastor, um momento. O que o espírito do profeta disse é realmente o que aconteceu com Saul. Não se dá o facto de ser realmente o espírito de Deus? Não. Satanás não tem problema em dizer verdade. Deus é que nunca pode dizer mentira. Porque desde o princípio, quando Satanás enganou a mulher, ele misturou a verdade e a mentira. Satanás pode falar verdade, mas uma verdade incompleta. Já Deus é que nunca pode mentir. Não existe que, pastor, a minha irmã me apareceu, o meu irmão me apareceu no sonho, falou comigo. Devemos ter cuidado com estes tipos de sonhos, estes tipos de visões, estes tipos de sermões, porque não são mensagem vinda de Deus. O morto não sabe nada. Aquele que enterramos está sepultado e ponto final. Está aguardando pela breve volta de Jesus, que é uma certeza, porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, o versículo número 13 ao versículo 16 do capítulo 4, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Estes que dormem, Paulo se refere àqueles que estão mortos. E ele diz, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é as boas novas. Os nossos irmãos que dormem,
os nossos pais, as nossas mães, tios e tias, filhos e filhas que dormem, deixe que eles dormam em paz. Não faça nenhum ritual. Isto não é ensinamento de Deus. Permita que as pessoas descansem. Não vai para consultar alguém. Isto não é prática de Deus. Um filho de Deus não tem envolvimento com a necromancia. Um filho de Deus não vai para consultar gangas. Um filho de Deus, ele entende que quem morre foi para o descanso aguardando a primeira ou a segunda trombeta. Nós que estamos vivos, levemos uma vida de total obediência a Deus. Para que se também morrermos, morramos na esperança de que ressuscitaremos na primeira trombeta. O que é que a Bíblia ensina sobre a morte? Os mortos estão mortos e ponto final. Não sabem nada, não cantam, não visitam, não abençoam, não fazem nada. Estão mortos, o seu fôlego voltou ao Senhor e um dia o Senhor descerá e estas pessoas, eles vão ressuscitar. E o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 diz que seremos num abrir e fechar de olho, transformados. Como? Eu não sei. Somente Deus sabe. O que nós seremos, eu não sei. Somente Deus sabe. Mas é certo que Cristo virá. E é certo de que nós seremos transformados. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que sejamos homens e mulheres que entendem realmente que o morto está morto e que nós que ainda temos o privilégio de estar vivos devemos viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Te convido para uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos vivos ainda hoje. E te pedimos ao Senhor que se porventura alguém nos ouve e tem como prática ao Senhor visitar os espíritos de pessoas que já morreram, que ele possa entender nesta noite de que esta prática é uma prática diabólica e que o Senhor venha repreender esta prática em nome de Jesus e permita que esta pessoa ela possa, o Senhor, se mantiver firme às verdadeiras mensagens que o Senhor nos apresenta na Bíblia. Transforma os nossos corações e enche os nossos corações de esperança de que um dia voltaremos a rever os nossos familiares que hoje dormem. Em nome de Jesus.